Aula de espanhol, com a ajuda do latim da etimologia. Heterossemânticos e falsos cognatos são a mesma coisa? Olha, para intitular esse vídeo foi complicado, tá? Porque é uma aula de espanhol? É uma aula de espanhol, mas também há umas questões etimológicas e como tanto o espanhol quanto o português vem do latim, então também entra um pouco de latim nesse vídeo. E assim, modéstia à parte, esse vídeo é um vídeo bem assim inovador em relação aos vídeos que tem aí no YouTube sobre espanhol, né, heterossemânticos e falsos cognatos. Por quê? É muito comum você ver nesses vídeos uma comparação, né, de listas de palavras em português e do outro lado listas em palavras em espanhol. Isso é muito importante mesmo, isso é essencial, porque quando a gente fala de heterossemântico, a gente fala de hétero, que quer dizer diferente, né, o mesmo hétero de heterossexual, e do outro lado nós temos semântico. Esse semântico é significado, né? Esse sema é o mesmo sema de semáforo, por exemplo, sinal, signo, né? Então heterossemântico é um significado diferente. E para ser diferente tem que ter uma comparação com outra coisa, né? Não pode ser apenas uma coisa. Então no caso é o português de um lado e o espanhol do outro. Então aí, perfeito. Só que qual o diferencial desse meu vídeo? O diferencial desse meu vídeo é usar o latim como tirateima, né? A etimologia, né? Mas como as maiores origens, a maior parte das origens são latinas, então eu falo que o latim vai ser o fiel da balança, digamos assim, o tirateima, porque ele também vai explicar a confusão que acaba acontecendo nas nossas nomenclaturas de heterossemântico ser a mesma coisa que falso cognato. Porque não é. Gente, eu sei que muitos de vocês já devem ter visto vídeos falando heterossemântico, falso cognato como sendo sinônimos, mas não são necessariamente sinônimos, gente. E aí que entra justamente a etimologia e o latim para explicar isso. Não são sinônimos, não são exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a palavra baço em espanhol, el baço, é considerado um heterossemântico em relação a vaso, né, do português. E realmente são heterossemânticos. Mas tanto baço espanhol quanto vaso do português tem a mesma origem, a mesma etimologia, que é a palavra latina vasum. Ou seja, tem a mesma família, né, em comum, ou seja, são cognatos. Porque cognato significa parente. Inclusive a palavra cunhado vem dessa palavra latina cognato. Ou seja, pertence à mesma família. Então, vaso português e baço espanhol tem a mesma família, a mesma origem, né? O que diferencia é o que? O que é diferente? O significado. El baço em espanhol significa copo, né? Copo de beber água e tal, copo. E vaso aqui um recipiente para você colocar uma flor, né? Ou ter um recipiente para colocar coisas não tão bonitas assim, né? Um vaso sanitário, por exemplo. Mas enfim, tanto el vaso em espanhol quanto o vaso em português são recipientes. Então vocês conseguem perceber que existe uma relação entre essas palavras, mesmo o significado sendo diferente, ainda há um vestígio que é a ideia de recipiente. Então, isso também acontece com esquisito. Essa palavra esquisito no espanhol é um heterossemântico de esquisito no português. Mas ambas as palavras vêm do latim, né? Esquisitos, que significa diferente e tal. Mas o que acontece? Ambas têm esse significado de diferente, sabe? A única diferença é que em espanhol, esquisito tem um sentido de diferente bom, né? Algo diferente bom. Então eu chamo uma comida de esquisita, né? Ou eu digo, el almuerzo está esquisito. Estou falando que o almoço está bom, né? É uma questão de extraordinário, algo que é extraordinário, né? Nós também temos essa ideia de algo diferente ser bom, como extraordinário, não é? Fora de série e tal. E então o esquisito
do português não é igual esse esquisito do espanhol. O esquisito do português é algo, sabe, é difícil de encontrar sim, mas algo ruim. Então, um diamante, por exemplo, é algo bom e é difícil de encontrar. Mas um monstro também é difícil de encontrar, só que é ruim. Então, a diferença está aí, né? Esquisito em espanhol quer dizer algo bom, é difícil de encontrar, mas algo bom. E esquisito no português é algo também difícil de encontrar, mas é ruim. Então, sabe, pessoal, há uma relação ainda, há certos vestígios, e a gente percebe que há também uma etimologia em comum. Como eu disse para vocês, o latim é o fiel da balança aí. Mas é que tá, nem todo heterossemântico é falso cognato, né? Como essas palavras aí, baço e esquisito, que são sim cognatos, são palavras cognatas da mesma família. Bueno, pero no se enoje. 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 Outro exemplo de heterossemântico que não é falso cognato é a palavra espanhola enojar e a palavra portuguesa enojar, porque ambas as palavras vêm do latim enojare. Então esse enojar nosso vem do latim enojare, assim como enojar do espanhol vem de enojare. Ou seja, são palavras de significados diferentes atualmente, mas tem a mesma etimologia, então não são falsos cognatos. Enojar em espanhol significa ter raiva, ter ódio. E a palavra latina enojare é justamente isso, em ódio, né? Entrar em ódio. Em português, enojar também tem essa etimologia. A única coisa que distingue ela é o significado, mas não a etimologia. Então, enojar significa ter raiva, mas também vem do latim enojare, assim como enojar. Então, são heterossemânticos sim, enojar e enojar, mas não são falsos cognatos, porque tem a mesma etimologia. Bueno, pero no se enoje. 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 Agora, então quer dizer que não existem falsos cognatos? Sim, existem falsos cognatos, existem. Um exemplo é a palavra espanhola aceitar. Esse verbo aceitar não é o nosso aceitar aqui do português. Aceitar quer dizer por azeite. É por azeite. Porque azeite em espanhol é aceite. Então, aceite, mas o sufixo verbal a cria o quê? Aceitar, né? Diferente do português. Tem o quê? Tem aceitar, que vem do latim, acceptare. Esse acceptare também tem a sua correspondente em espanhol, que é o verbo aceitar. Então, aceitar no espanhol, de um lado, né? E aceitar aqui no português. E aqui vem ambos do latim, acceptare. Não tem nada a ver com o aceitar do espanhol, quer dizer por azeite. Então, ali nesse caso, sim, nós temos um heterossemântico, aceitar no espanhol, que é por azeite, e aceitar que no português, a ação de aceitar uma coisa, né, permitir, que não tem a mesma etimologia. Uma vem do árabe, né, que azeite é um condimento do árabe, né, de origem árabe, né, essa palavra, e aceitar vem do latim. Então percebe, gente? São falsos cognatos, não vêm da mesma palavra, não tem a mesma etimologia, são etimologias distintas. Aí outro exemplo também, a palavra
em espanhol, buceta. Não é palavrão, gente, não é palavrão. É como se chama ônibus, micro-ônibus, em alguns países aqui latino-americanos, principalmente da América Central. Porque essa palavra é formada por bus, mesmo o bus da terminação ônibus, mais o sufixo diminutivo eta, então se cria buceta, se escreve com S. Já o palavrão aqui, né, referente à genitália feminina, também tem o sufixo eta, mas o radical é box, é um box de caixa, né? Esse box criou o que? Buceta, né? Aqui o palavrão, e acaba sendo ofensivo, né? Assim, vulgar, obsceno. Enquanto no espanhol não, la buceta é o ônibus. Então percebe, também são falsos cognatos, formações diferentes, origens diferentes, não é? Então não tem a mesma origem e também não tem o mesmo significado. Então palavras como aceitar, buceta são heterossemânticos e também falsos cognatos, não é? E outros exemplos, nós temos vários outros exemplos, como coelho no espanhol. Coelho é aqui equivalente em português o quê? A pescoço. E por que coelho? Porque coelho vem do latim e significa colum, vem da palavra latina colum, que é o que? É colo. Então essa palavra coelho, que significa pescoço em espanhol, vem do latim colum, que é o que? É o colo. Aí tem a palavra colar, não é? Colhar em espanhol, colar, colo. Ou seja, tem outra etimologia, porque em latim, coelho, nosso coelho português, vem de coniculum, que em espanhol é conejo. Percebem? Então há essas diferenças de etimologia. Então, conejo vem de conículo e coelho vem de colum. Então, sabe, pessoal, são palavras de origem diferente, né? Ambas vêm do latim, mas de palavras latinas diferentes. Outro exemplo é a palavra dulce. Dulce é doce em espanhol, mas doce, a palavra doce é 12 em português. Essa palavra doce vem do latim duo, que quer dizer 2, e decim, que quer dizer 10. Então duodecim deu origem a doce em espanhol e a 12 no português. Então há uma etimologia diferente. Porque doce aqui, doce, nosso doce em português, vem do latim que é dulcis. Dulcis, que é doce em latim, é dulcis. E originou o nosso doce aqui em português. E em espanhol é mais parecido até com o latim, né? Dulce. Então, vocês percebem? Há etimologias diferentes. Ambas vêm do latim, mas palavras também diferentes. Então, gente, esse foi o meu recado, né? Mostrar a diferença desses conceitos, heterossemântico nem sempre vai ser falso cognato. Espero ter ajudado vocês, não é? Então, até a próxima!